Buenas, gauchada, tudo flor especial? Eu sou o Lucas Negro e estamos começando mais um Linha Campeira em Vídeo. Dia desta feita eu quero te contar a história, alguns detalhes da letra de um dos maiores clássicos da música gaúcha, Tordilho Negro. É isso aí mesmo, tia. Então enquanto eu preparo meu mate para ir para essa baita prosa, eu peço que tu dê uma conferida se já está inscrito aqui no youtube.com/Linha Campeira e aproveita e ativa aquele sincero que é o da égua madrinha das notificações que mas sempre vai te avisar quando tiver vídeo novo, conteúdo novo aqui no canal. Tordilho Negro, originalmente ela foi gravada como uma toada, quase uma vaneirinha. E ela foi lançada no ano de 1966 pelo Teixeirinha no disco Teixeirinha no Cinema, pela gravadora Chantecler, e ela era a quinta música do lado B daquele disco. Mas sorte é que há uma baita controvérsia quanto à autoria da música Tordilho Negro. Olha só, segundo duas publicações, uma do jornal Folha do Mate e outra do blog Alma Gaúcha, quem é o autor da música é o Dirceu Pires, também conhecido como Détio Pires, e hoje este vivente mora lá em Passo do Sobrado, ali pertinho de Santa Cruz do Sul. O Détio Pires ele conta que certa feita ali na volta dos anos 50, ele acompanhado de um gaiteiro foram se apresentar num programa de rádio que era comandado pelo Teixeirinha, lá numa rádio de Rio Pardo. E neste programa de rádio, então, ele pegou e executou o Tordilho Negro. Só que na época ele tinha composto a melodia da música como se ela fosse uma valsa. E tempos depois diz que o Détio estava por casa ali ouvindo o rádio e de repente ouviu aquela música no rádio de vereda, reconheceu que era uma música de autoria dele, só que o Teixeirinha tinha mudado os arranjos e tinha gravado ela como uma toada. Então o Détio ficou com aquela na cabeça de atrás, só que como na época ele nunca tinha pensado em registrar a música, não tinha registrado, ele não tinha como provar que aquela música era dele, porque nunca tinha sido gravado, nunca tinha um registro dela. E então passou um tempo e no ano de 85, diz que ele tinha conseguido conversar com o Teixeirinha para eles fazerem um reconhecimento oficial e dar os louros da composição da música para o Détio, num rodeio que ia ter lá em Santa Cruz do Sul. Só que 8 dias antes do rodeio acontecer, o Teixeirinha acabou falecendo e isso nunca acabou sendo confirmado. O link para essas matérias que conta a história eu vou deixar fixado lá no primeiro comentário do vídeo. Então depois que tu ver o vídeo, tu vai lá conferir essas matérias aí. Olha que coisa interessante tem o Tordilho Negro quanto à sua melodia. Então originalmente ele teria sido composto como uma valsa, depois o Teixeirinha fez dele uma toada e hoje ele é executado como um chamamé, que é a versão que os serranos gravaram e que também ficou muito conhecida. Tordilho Negro aparece em outros diversas coletâneas de música gaúcha em diferentes versões, em toada quando é gravada pelo Teixeirinha e no ritmo de chamamé quando é gravado pelos artistas mais novos, mais contemporâneos. Correu notícia que um gaúcho lá da estância do Paredão tinha um cavalo Tordilho Negro, foi mal domado, ficou redomão. E Tordilho Negro ela é uma música que é presença certa em qualquer mosqueda, em qualquer gauchada que tem uma gaita e um violão, sempre tem alguém que vai pedir para tocar Tordilho Negro. Esta letra da música, ela tem uma história muito interessante e traz muitos temas e muitas palavras que vale a pena a gente dar uma explicada para entender bem o contexto. Então agora vamos fazer aquela tradicional leitura da letra e vamos explicando verso a verso. Correu notícia de um gaúcho lá na estância do Paredão. Tinha um cavalo Tordilho Negro, foi mal domado, ficou redomão. Este gaúcho, dono do pingo, desafiava qualquer peão, dava o Tordilho Negro de presente para quem montasse sem cair no chão. Eu fui criado na lida de campo, não acredito em assombração. Fui na estância topar o desafio, correu boato na população. Olha que interessante, porque segundo o Détio Pires, ele conta que Tordilho Negro é baseado em uma história real.
Então, diz que ali na volta dos anos 50, o tio dele, Sebastião dos Anjos, diz que era um velho domador de mão cheia, estava num bar quando ouviu que tinha um senhor chamado Afonso Becker, que era proprietário da estância Alto Paredão, tinha dito que lá na fazenda dele tinha um cavalo que ninguém conseguia domar e que ele ia dar de presente esse cavalo para quem conseguisse montar e domar ele. E o cavalo em questão era um tordilho negro. Já vale esclarecer o termo tordilho negro, porque eu já ouvi muita gente cantar todinho negro. Então, tordilho negro é um cavalo de pelagem tordilha, meio acinzentada, né? Mas onde prevalece a pelagem, os pelos mais preto, mais escuro. Então é tordilho negro. Tinha uma pelagem não muito comum e é louca de lindo. E tem esse trecho que ele fala, foi mal domado e ficou redomão, que causa certa confusão, principalmente no pessoal que lida com doma, né? Pelo seguinte motivo, o termo redomão é referente àqueles cavalos que estão em fase de doma, que estão no meio do processo da doma. Então não seria o termo correto, o termo mais próximo seria ficou bolido ou foi bolido e ficou aporreado, para ficar mais no sentido do cavalo mesmo que não deu muito certo. E até porque mal domado é muito relativo, porque tu pode ter um cavalo que ele foi mal domado, mas que tu pode andar nele sem problemas, ele só não vai conseguir fazer todos os movimentos e todas as funções que ele precisa fazer. Então tem essa questão quanto ao termo redomão e mal domado. E tem outra questão quanto ao termo pingo, onde ele fala, né? Este gaúcho dono do pingo. Pingo é uma palavra que a gente utiliza para se referir a cavalo no geral, mas ela teria uma aplicação muito mais específica, que pingo é aquele cavalo, o teu melhor cavalo, aquele teu cavalo mais ajeitado, no sentido de ser um flat. Ou também o pingo pode ser aqueles cavalos parelheiros, né? Aqueles cavalos de corrida. Então seria ser uma referência, o pingo, ao melhor cavalo e não a um cavalo que não foi bem domado, né? Um cavalo bolido, aporreado, como é o caso do tordilho negro, que ele ia dar para quem conseguisse montar e domar ele. Era um domingo, clareava o dia, puxei o pingo e o povo reuniu. Joguei os trastes no lombo do taura, baixou a orelha, tive um arrepio. Botei a ponta da bota do estribo e algum gaiato por perto sorriu. E ainda disseram comigo eram 8 que molhou a perna, montou e caiu. Jay, vou te contar que o ginete em questão, o tal Sebastião, devia ser muito famoso. Porque num domingo de manhã, reunir gente para ver uma gineteada, o homem devia ser muito famoso mesmo. Até porque a gente tem que lembrar que essa música foi escrita lá nos anos 50 e a comunicação não era tão veloz como é nos dias de hoje. E fala então, joguei os trastes no lombo do taura. Trastes então são os aperos, são a montaria pro cavalo, né? E seria aqueles aperos de serviço, os mais rudes. Também poderia aparecer um outro sinônimo como soltei as garras no lombo do cavalo. E também ele fala, né, soltei no lombo do taura. Taura, aí ele é um sinônimo para alguém que é forte, valente, destemido, que não tem medo. E por isso que ele fala, o cavalo murchou a orelha, tive um arrepio. Olha só, murchar a orelha é um comportamento que os cavalos têm quando eles vão dar aquela veiaqueada, ou quando vão baixar o pescoço para tentar derrubar o ginete de cima. Então é bem comum que o cavalo faça movimento, essa reação de baixar a orelha quando ele está meio nervoso, desconfiado. Então por isso que ele fala, né? Murchou a orelha. Saltei no lombo e gritei pro povo, este será o último desafio. Tordilho negro berrava na espora, por 20 horas ninguém mais nos viu. Mais uma légua o pingo corcoviou, manchou de sangue a espora prateada. Anoiteceu, o povo pelo campo procurando um morto pela invernada. Compraram vela, fizeram caixão, a minha alma tava engovernada. À meia-noite, mais de 1000 pessoas deixaram da busca desacorçoadas. Mas aqui eu te conto que o Sebastião era ginete mesmo, né? Para ficar 20 horas, as homens, a gente tava assistindo há pouco tempo aí a gineteada lá em Jesus Maria. 8 segundos, o pessoal já tá no limite, já não aguenta mais. Imagine por 20 horas. Então, outra coisa que é muito interessante
é que ele fala que o cavalo largou relinchando e por mais de uma légua o pingo corcoviou. Olha só, tio, uma légua, se a gente pegar e levar em conta, uma légua de Cismaria é mais ou menos uns 6 quilômetros. Então a gente tem que entender que as invernadas lá da estância do Alto Paredão, elas eram bem graúdas, porque o homem saiu corcoviando por 6 quilômetros sem parar. E também a gente tem que levar em conta que o ginete tinha que ser muito famoso, porque já era passada a meia-noite e tinha mais de 1000 pessoas atrás do homem. Quem que me disse? Dali a pouco ouviram um tropel, olharam campo noite enluarada. Eu vinha vindo no tordilho negro, feliz saboreando uma marcha troteada. Bolei a perna na frente do povo, deixei a rédea arrastar no capim. Banhado de soro, o tordilho negro ficou pastando ao redor de mim. Tchê, eu acho que esse verso aqui se passa mais ou menos ali pelas 2 horas da manhã. Porque olha só, ele fala que era um domingo, clareava o dia. Então a gente tem que botar que é por volta mais ou menos das 6 da manhã. E ele fica 20 horas sem ninguém ver eles, né? Então, mais as 20 horas vai ali dar volta por volta das 2 da manhã até que o povo ouve aquele bater de cascos. E aí sim, tchê, vem o gaúcho e o cavalo troteando numa marcha, mas quem me diz, tem que ter muito preparo físico, tanto o gaúcho quanto o cavalo. E aqui é interessante que ele volta a utilizar de novo o termo bolhar. Lá no começo ele fala que bolhou a perna, montou e caiu, e agora ele fala bolhei a perna na frente do povo. Então esse movimento de jogar a perna por cima do lombo do cavalo. E o termo bolhar ele pode significar várias coisas, pode ser subir, descer, no caso montar e apear, e também pode ter no sentido de se jogar, de se botar, então me bolhei. Então o termo bolhar tem essas diferentes aplicações. Tem outra coisa que é interessante, que o próximo verso não teria como acontecer, porque quem já acompanhou uma lida dessa sabe que depois ficar 20 horas ali o gaúcho e o cavalo tentando fazer domar o cavalo, ele ia estar meio acabadote, né? Ia estar com as mãos tudo cortadas, ou ia estar com as bombachas tudo buída também. Fora o cavalo, que ia estar com a boca cortada, quando não também as paletas, que até ele fala, né? Que manchou de sangue a espora prateada. Então os dois iam estar terminados, com fome, com sede, iam chegar estrupiado na fazenda e não ia dar para acontecer. Agora que faz nesse outro verso, né? Tinha uma prenda no meio do povo, muito gaúcha. Eu falei assim, venha provar a marcha do tordilho, faça o favor e monte de selim. Andou no pingo mais de meia hora, colheu uma rosa lá do seu jardim. Levei para casa o meu tordilho negro e é mais uma história que chega no fim. Então, para provar os dotes de domador do gaúcho e do tal do Sebastião, ele pediu para a prenda montar de selim. Ou seja, tinha que montar de ladinho, com as pernas pro lado, em cima do cavalo. Então ela vai lá, anda meia hora, colhe uma rosa lá do jardim e entrega para ele. Então o tio gaúcho fica com a alma lavada, porque de certa forma ele conquistou a prenda e principalmente porque ele conseguiu conquistar essa lenda, todo esse folclore que tinha ao redor deste cavalo, desse tordilho negro. Tordilho negro, então, como a gente pode ver, pode ter acontecido a partir de uma história real, de um fato, do acontecido, mas só que ela foi muito floreada, foi colocado muitas coisas que aí a gente acaba duvidando. E talvez por isso, por ser uma gauchada velha de fundamento, que essa música se tornou folclórica e é um dos maiores clássicos do nosso regionalismo. E por isso, né, que ela faz tanto sucesso. Eu queria agradecer ao parceiro Itabajara Machado, lá do CT Vitória, lá de Ibiaçá, que me deu algumas dicas ali quanto a parte ali onde envolve a parte de dó. E se te agradou saber um pouquinho mais a respeito do Tordilho Negro, se tu já sabia dessa história aí, que tem esse outro Odete aí que ele fala que ele foi o autor e também dos diferentes ritmos já que teve no Tordilho Negro, se te agradou saber disso, clique no botão gostei, compartilhe no teu Facebook, envie no WhatsApp para toda a gauchada e ajude a Linha Campeira a esparramar ainda mais essa nossa rica cultura e essas nossas ricas histórias mundo afora. No mais, aqui te deixo um abraço ao tamanho desse universo gaúcho e até o próximo Linha Campeira.